sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje tem novidade aqui no meu canal do YouTube. Vocês já conhecem, aqui temos aula também de Anatomia Topográfica. E hoje a convidada é a professora Amira Medeiros. Ela vai trazer um conteúdo super especial para vocês, né, professora Amira? Isso mesmo, agradeço mais uma vez o convite do professor André Oliveira para participar do canal Educação e Anatomia. E agora nós vamos abordar um conteúdo especial e extremamente importante do ponto de vista clínico e cirúrgico, que é a região inguinal. É isso aí, pessoal. Vamos começar? Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de anatomia topográfica no canal do professor André Oliveira, Educação e Anatomia, agora estudando a região inguinal. Nós já estudamos a parede anterolateral do abdômen, então tem um outro vídeo no canal, vocês podem procurar lá. E agora nós vamos nos deter a essa região, que é chamada de região inguinal. Fica situada entre a espinha ilíaca antero-superior e a região do tubérculo púbico. Então vejam que aqui nós temos uma parede abdominal que foi parcialmente dissecada, já foi rebatida aqui a região de pele desse espaço e nós identificamos aqui o músculo oblíquo externo do abdômen. Então, o músculo oblíquo externo do abdômen, como nós falamos, ele tem uma parte muscular e uma parte aponeurótica. Nessa região inferior, ele vai formar esse espessamento, que é o ligamento inguinal, que se estende da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. E aqui ele vai deixar um espaço, vai ter uma abertura em fenda nessa região, que é justamente o anel inguinal superficial ou externo, que vai dar passagem a algumas estruturas importantes. Aqui no caso a gente tem o funículo espermático. Então, essa região inguinal, ela é uma área que representa uma área de fragilidade e de fraqueza, porque pode dar origem às hérnias inguinais diretas e indiretas. Então, isso ocorre em decorrência da presença de uma passagem oblíqua através dessa parede, que é justamente o canal inguinal. Então, o canal inguinal, ele é uma passagem através dessa parede abdominal, que fica situado paralelamente ao ligamento inguinal, mede cerca de 4 centímetros e atravessa justamente aqueles músculos que nós estudamos na parede anterolateral. Então, essa formação oblíqua vai permitir que durante a contração desses músculos não haja uma menor propensão à herniação, já que a parede anterior desse canal vai se fechar junto com a parede posterior, ajudando a fechar ainda mais esse canal, tá? Então, quais são esses elementos que compõem esse canal? Ele vai ter duas aberturas, uma abertura externa, que é o anel inguinal superficial, e uma abertura interna, que nós vamos ver mais adiante. Ele vai ter uma parede anterior, que é essa que nós estamos visualizando aqui, e na região profunda, uma parede posterior. Além disso, ele vai ter um teto e um assoalho. Então, vamos tentar identificar essas aberturas. Então, a abertura do anel inguinal superficial, ela é formada na própria aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Então, o músculo oblíquo externo, ele vai nessa sua porção mais distal, mais inferior, né, da aponeurose, ele vai formar um pilar medial. Aqui não está bem nítido, bem dissecado, mas a gente consegue ainda identificar as fibras, né, do pilar medial. E aqui mais lateralmente nós vamos ter o pilar lateral. Então, esse pilar lateral e esse pilar medial da aponeurose do oblíquo externo, eles delimitam esse anel inguinal superficial. E vocês observem que aqui nós temos algumas fibras que cruzam superficialmente, como sendo um reforço, né? Então, são espessamentos da própria fáscia nessa região, nesse espaço, que são as fibras intercrurais, que ajudam a manter esses pilares unidos e diminuem esse afastamento dessas fibras dos pilares, permitindo que o anel inguinal superficial ele fique mantido em sua posição. Nessa região da parede anterior do canal, nós vamos identificar a própria aponeurose do músculo oblíquo externo, formando esse limite anterior, né? Então, aqui quando a gente abre, rebatemos a parede anterior, formada por essa aponeurose do oblíquo externo, nós vamos observar que a gente vai ter também fibras do músculo oblíquo interno, formando essa parede anterior, na sua porção mais lateral. Vejam que o canal ele vai se aprofundando de forma oblíqua, então essas fibras do oblíquo interno, elas recobrem essa parte mais lateral.
tá? E quando nós começamos a observar esse canal, nós já conseguimos identificar aqui esse teto desse canal, formado justamente por esse arqueamento dessas fibras do oblíquo interno. Então, nessa parte lateral, o oblíquo interno forma a parede anterior, mas nessa parte mais central, né, mais medial, ele vai formar justamente esse teto do canal inguinal. E o assoalho do canal? Nós vamos tracionar aqui um pouco esse funículo espermático. Vejam que aqui a gente tem o funículo e aqui a própria formação do ligamento inguinal que forma essa canaleta, ela vai servir de assoalho para esse canal. Além disso, parte dessas fibras vão formar o que a gente chama de ligamento inguinal reflexo. Então, o ligamento inguinal, ele forma um ligamento inguinal reflexo que vai contribuir como uma canaleta nessa região aqui aprofundada, formando esse assoalho do canal. E, além disso, esse ligamento inguinal também vai formar o ligamento lacunar aqui, que vai se dirigir mais lateralmente, fechando essa região que é chamada de espaço subinguinal em sua região mais medial, tá? Então, essa região aqui, vejam, ligamento inguinal, então esse espaço que se aprofunda nessa região da lacuna dos vasos, né, e dos músculos, né? Então, esse espaço como um todo, então essa região central é chamada aqui, esse reforço do ligamento lacunar, que não está bem nítido, mas a gente consegue ainda, olha, tracionando, ver essas fibras aqui que formam o ligamento lacunar. Então, esse espaço, que é o espaço subinguinal, ele vai ter justamente a passagem, né, dos músculos flexores da articulação do quadril, bem como os vasos e nervos que atravessam dessa região pélvica para a região anterior da coxa, tá? Então, por isso que também contribui com a área de fragilidade. Então, nós falamos da parede anterior, falamos desse assoalho, delimitamos um pouco desse teto e ainda temos na região posterior que nós vamos ter lá atrás o que seria a parede posterior desse canal. Então, vejam que na parte mais medial, esse vai ser formado também já pela foice inguinal, tá? Então, a foice inguinal, nós tivemos aqui o oblíquo interno do abdômen, o arqueamento das fibras formando o teto, e essa parte que é a foice inguinal, que é o conjunto das fibras, da união dessas fibras mediais e mais inferiores do oblíquo interno e do transverso, elas vão formar esse tendão, que é a foice inguinal, que vai se fixar lá na região profunda, né, da linha pectínea, da crista púbica. Então, é um reforço que vai fixar esses músculos e aí ela contribui também com essa região da parede posterior. Na região mais lateral, o único constituinte que nós vamos ter nessa parede vai ser a fáscia transversal. Aqui nós já estamos num nível profundo, certo? Aqui, aquele vaso importante que nós já falamos nas videoaulas anteriores, então a origem da artéria epigástica inferior, que vai ser importante nessa delimitação dessa região inguinal, tá? Então vejam que aqui eu já vou identificar o chamado anel inguinal profundo. Então vejam que a gente falou do anel inguinal superficial, aqui eu tenho o trajeto do funículo espermático e aqui profundamente o anel inguinal profundo, que justamente ele adentra na cavidade, nesse espaço, lateralmente aos vasos epigástricos inferiores que aqui se encontram. Então, na fossa inguinal lateral, onde se encontra o anel inguinal profundo. Então, aqui é importante lembrar desses vasos. Vamos tentar visualizar agora na vista interna. Esse aqui já não vai estar tão nítido da gente identificar. Nós vamos rebater aqui a parte do peritônio, olha, peritônio. Então, vamos deixar aqui apenas a musculatura, como a gente identifica aqui. Aqui o trajeto da artéria epigástrica inferior e a veia, na lâmina posterior aqui da bainha do músculo reto. E aqui nós identificamos, né, mais uma vez, a artéria epigástrica. Aqui. Tá? E a chegada, né, do funículo espermático, na verdade do ducto deferente, nessa região do anel inguinal profundo. Então, aqui eu tenho a vista interna do anel inguinal profundo, certo? Nessa fossa inguinal lateral.
ou seja, lateralmente aqui aos vasos epigástricos inferiores. Então, com isso, nós conseguimos identificar alguns elementos do canal inguinal nas suas paredes e o funículo espermático. Então, esse canal inguinal, ele dá passagem no homem ao funículo espermático, onde vai estar passando, né, o ducto deferente, vasos, né, como a artéria testicular, a artéria cremastérica, a artéria do ducto deferente, as veias que formam o plexo pampiniforme, né, então vão ter trajeto também nessa região, vasos linfáticos, nervos, e na mulher vai ocorrer a passagem do ligamento redondo do útero, que vai se fixar lá no lábio maior do pudendo, tá? Então, como a formação da bolsa escrotal, né? O testículo ele desce ele se forma inicialmente na região lombar e ele vai migrar durante a fase embrionária para descer para essa região do escroto. Então ele atravessando essa parede, né, abdominal, ele vai formar na composição desse funículo espermático algumas fáscias que são justamente derivadas desses componentes dessa musculatura. Então, o músculo oblíquo externo do abdômen, dentro de sua aponeurose, ele vai contribuir com as fibras que vão formar a face espermática externa. Já do músculo oblíquo interno do abdômen, ele vai contribuir com fibras musculares que vão formar a chamada fáscia cremastérica, que é a fáscia intermediária. E a fáscia transversal, que seria a mais profunda, vai formar a face espermática interna. Então, imaginem que esse testículo, durante a sua migração, né, através desse canal, ele vai carregando essas fáscias, né, então elas correspondem a uma evaginação dessa parte interna, inclusive a parte do peritônio também vai formar o processo vaginal, que vai formar a túnica vaginal lá no escroto. Então, essas fáscias acompanham também esse testículo e vão formar esses envoltórios do testículo dentro do escroto. Então, aqui nessa peça não está bem identificado, não está dissecada essas fáscias, né? Então, aqui a gente tem uma abertura do testículo, pele, conseguimos identificar o dartos também, mas as fáscias aqui a gente só consegue ver até a fáscia espermática externa. Então, nós vamos ver em uma outra peça a fáscia cremastérica para identificar melhor. Então, vejam que aqui nós temos, né, também uma peça menor, uma pelve, né, uma hemipelve direita, né, com a parte de raiz de coxa, região de escroto. Nós temos aqui uma parte da parede anterior do abdômen, né, a parte do músculo reto, os músculos aqui já oblíquo externo do abdômen, certo? Com aquela aponeurose do oblíquo externo, formando o ligamento inguinal. Então, aqui, na verdade, nós estamos com o canal inguinal aberto, exposto. E aí, aqui nós vamos identificar o que a gente chama de foice inguinal, que é esse reforço dessas fibras, né, do músculo oblíquo interno. Vejam que aqui nós temos o oblíquo interno, mas as fibras inferiores do oblíquo interno, elas se curvam, né, para ter essa fixação inferior. E profundamente elas vão se unir aqui com o músculo transverso também, tá? Que está situado aqui profundamente. Então, aqui a gente teria a chamada foice inguinal. Vejam que nessa peça, nós vamos identificar aqui o funículo espermático e essa parte que identificamos com fibras musculares corresponde justamente à fáscia cremastérica. Então, nessa fáscia cremastérica, aqui no caso já foi retirada a fáscia espermática externa e nós identificamos. Ela que vai ter a função, né, de fazer tensão, né, de tração desse testículo dentro da bolsa escrotal, sobretudo nas situações de frio. Então, ela vai ter um movimento de tensão, aqui de contração muscular, aproximando, no caso, o testículo dessa região inguinal. Então, é fácil de identificar essa fáscia pelo aspecto, né, pela característica muscular. Então, aqui nós observamos a continuidade dessa fáscia cremastérica em torno aqui já do testículo, certo? Dentro da bolsa escrotal, do escroto. Ok? E vamos tentar identificar também nessa outra peça. Então, vejam novamente, parede abdominal. Aqui nós conseguimos identificar bem o anel inguinal superficial, a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, né, as fibras aqui do oblíquo externo do abdômen, ligamento inguinal, aqui o pilar lateral. Então, aqui o funículo espermático, pilar lateral,
O pilar medial, pouquinho, mas a gente consegue identificar umas fibras do pilar medial, formando esse anel inguinal superficial. As fibras intercrurais aqui a gente identifica pouco, na outra peça estava bem melhor, mas a gente ainda consegue ver um pouco esse sentido de algumas fibras que servem para essa sustentação. Vejam mais uma vez aqui as camadas, né? O canal ele segue obliquamente e aqui o que nós queremos mostrar é justamente essa abertura do anel inguinal profundo. Então vejam que aqui a gente identifica os vasos epigástricos inferiores. Então aqui eu tenho a chegada do ducto deferente nessa região, justamente nesse anel inguinal profundo. Então vejam que esse canal ele tem esse trajeto aqui oblíquo, atravessando as camadas da parede, né, a musculatura da parede anterolateral do abdômen, e nós temos aqui os vasos epigástricos inferiores. Então, aqui nós identificamos os vasos epigástricos inferiores, com trajeto se direcionando para a região posterior do músculo reto do abdômen. Então, aqui identificamos o músculo reto do abdômen. E aqui vai ser interessante nós delimitarmos esse espaço que é chamado de trígono inguinal. Então, o trígono inguinal, ele ocupa essa região da fossa inguinal medial, ou seja, medialmente aos vasos epigástricos inferiores, e ele é um trígono delimitado pela margem lateral do músculo reto do abdômen, pelos vasos epigástricos inferiores e inferiormente pelo ligamento inguinal, está passando aqui mais inferiormente, né, como nós já identificamos. Então, essa região do trígono inguinal é uma região de predisposição às hérnias inguinais, que nós chamamos de hérnias inguinais diretas, enquanto que as hérnias que passam através do anel inguinal profundo, então elas são chamadas de hérnias inguinais indiretas. Essas hérnias inguinais indiretas, elas são mais comuns das fases iniciais, nos jovens, adolescentes, no máximo adulto jovem, porque ela é conhecida como aquela hérnia mais congênita, né? Ela passa através do canal. Já essa hérnia, que é conhecida como hérnia inguinal direta, ela ocorre nessa área do trígono inguinal, uma área também de fragilidade, e geralmente está mais associada à idade, ao processo de envelhecimento, então no homem mais adulto ou já com a idade mais avançada. Embora não seja, a idade ela não seja critério de diagnóstico nessas situações. Então, existe essa maior possibilidade da hérnia inguinal indireta, né, no mais jovem, e a hérnia inguinal direta no mais idoso, mas elas podem ocorrer de forma diferente também. Então, lembrar que lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, fossa inguinal lateral, anel inguinal profundo. Fossa inguinal medial, medialmente aos vasos epigástricos inferiores, nós temos o trígono inguinal. Aqui eu vou rebater essa parede para nós identificarmos na vista interna da parede. Então, aqui a gente vai identificar os vasos epigástricos que estão aqui. E aqui eu tenho justamente a passagem do ducto deferente em direção à pelve, certo? Então, nessa região, aqui o ducto deferente ele está justamente entrando, né, no anel inguinal profundo para atravessar o canal inguinal e atingir o funículo espermático e o escroto. Então, aqui nesse espaço. Então, aqui mais uma vez, mostrando o funículo espermático em direção aqui à bolsa escrotal, né, emergindo aqui nessa região do anel inguinal superficial. Então, essas são as principais considerações que nós temos sobre a região inguinal e vocês vão poder aprofundar esse estudo também, né, com o conteúdo dos livros para tentar identificar, complementar essas estruturas, né, de teóricas também. E continuem acompanhando os vídeos do canal Educação e Anatomia do professor André Oliveira, que teremos outras novidades mais adiante.